Vamos começar um assunto agora que é o assunto de estrutura atômica, certo? Então a gente vai começar o nosso assunto de estrutura atômica. Antes de começar estrutura atômica, eu quero que vocês, se possível, anotar alguns detalhes aí. Embora a aula vai ser gravada, vocês podem acompanhar. E eu queria combinar uma coisa com vocês, na verdade. O que é que vocês acham de eu postar as aulas, que eu já tenho essas aulas gravadas lá no canal no YouTube. Eu coloco as aulas para vocês lá que vocês devem estudar antes de assistir a aula, porque a gente ganha tempo, galera. Tipo assim, eu não tenho que me. Eu teria que só resolver a questão e dando os detalhes como resolvê-la. O que é que vocês acham? Deixa eu ver aqui. Aí, por exemplo, a gente consegue resolver muito mais questões. Oi, desculpa, não entendi. Acho que foi o microfone aí que não tá bacana. Quem foi que falou? Foi Henrique, não foi? Oi, Matheus, tudo certo? O que é que você acha, Matheus? Porque é o seguinte, aí eu consigo, em 1 hora e meia, 2 horas de aula, fazer muitas questões, certo? E aí, galera, vamos lá? Então, por exemplo, questão número 1 do nosso material, uma questão da UFT de 2021, que ele fala o seguinte, ó. A descrição da matéria sempre foi um dos fundamentos das ciências naturais e alimentou a curiosidade humana desde os alquimistas da antiguidade até pesquisadores mais modernos. Analise as afirmações sobre os modelos atômicos e marque a alternativa incorreta. Muito cuidado, tá? Com esse negócio aqui de incorreta na UFT. Ela adora esse negócio de incorreta. Então vamos lá. Letra A. O modelo atômico de John Dalton é semelhante ao modelo do filósofo Demócrito, mas baseia-se em evidências experimentais da conservação das massas. Onde é que está o erro aqui? Primeiro, Dalton. Dalton foi o primeiro cara a realmente sentar na cadeira e escrever alguma coisa coerente sobre átomos. Inclusive, postulados deles, que tem mais de 100 anos, né? Muito mais de 100 anos, são válidos até hoje, certo? Então, Dalton foi o primeiro cientista a sentar e fazer experimentos e foi o primeiro modelo atômico. Qual é o modelo atômico de Dalton? É o modelo atômico de bilhar. Ele achava que era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. No, uma coisa importante no de Dalton, o átomo de Dalton não tinha carga, tá? O átomo de Dalton não tinha carga. Bacana? Certo? E a ideia de átomo vem antes de Cristo, certo? Só que era apenas uma ideia filosófica, certo? Naquela época se achava o seguinte, que se eu pegasse uma matéria e dividisse sempre ela à metade, eu ia chegar num ponto de uma matéria que ela seria indivisível, que aí ele foi chamado de átomo. Por isso que durante muito tempo o átomo ficou sendo como o que é um átomo? É a menor porção da matéria. Hoje a gente já sabe do que átomos é formados por prótons, nêutrons e elétrons e por outras partículas como os quarks, que são partículas menores que prótons, nêutrons e elétrons. Mas o primeiro carinha que sentou e escreveu alguma coisa que fez o seu primeiro modelo atômico, Dalton. Como é que se chamava o modelo atômico dele? De bilhar. Grava o que o Sandrão está falando agora, que você vai ver que as questões da UFT elas se repetem. Bacana, Breno, Matheus, Henrique, Jennifer, Sofia, tudo certo? Agora, na letra B, nós temos aqui o seguinte: ele fala o seguinte, ó. José João Thomson, Joseph John, descobriu os elétrons. Tudo certo. Introduziu a ideia
da presença de carga elétrica no átomo, embora considerasse o átomo neutro em sua totalidade devido ao balanço de cargas. Não. O átomo de Thomson, uma coisa importante, tá? Qual é a contribuição de Thomson? Thomson, ele descobriu a primeira partícula subatômica. Que foi quem? Os elétrons. Quem descobriu os elétrons? Thomson. O modelo atômico de Thomson ficou conhecido como modelo atômico pudim de passas. Por que pudim de passas, Sandrão? Porque ele achava o seguinte, ó. O átomo, ele era todo ele positivo. Não sei se eu vou conseguir desenhar uma cruzinha aí, um mais, né? Mas dentro dele havia partículas negativas encrostadas, que ele chamou de elétrons. Certo? Então, o átomo de Dalton, ele era neutro, bacana, mas não na sua totalidade, certo? Então tá falso essa também. Bacana? E sobre o átomo, ele não achava... Bom, também aqui tem uma coisa que é legal, né? O átomo dele é neutro? Não, o átomo dele tem carga positiva e carga negativa. Também aqui poderia, se a gente interpretar dessa maneira, estar errado. Terceiro, Ernest Rutherford. Esse cara foi importantíssimo, né? E o interessante é que um cara antes dele descobriu as cargas positivas, mas não fez a experiência que ele fez. Então, esse cidadão aqui, Ernest Rutherford, descobriu os prótons. Como descobriu os prótons? Bombardeando uma lâmina finíssima de ouro com partículas alfa. Naquela época a radioatividade já estava já se conhecia um pouco mais de radioatividade, então ele usou a radioatividade para descobrir os prótons. E o modelo atômico dele, aí sim, ele disse o seguinte, que um átomo é composto de núcleo e eletrosfera. Aonde estão quem? Aonde estão os elétrons. Bacana? Beleza? Então, deixa eu só... Certo? Aonde estão os elétrons? Deixa eu subir um pouquinho aqui, porque na gravação da aula aqui ficou na frente da minha imagem. Lembrando, essa aula está gravada, vai para a nossa plataforma, tá? E nela eu estou aparecendo porque eu estou gravando pelo OBS, que aí eu estou aparecendo nele, né? Bacana? Tudo certo, meus jovens? Até agora? Ok? Pronto. Qual é o modelo atômico? Como é que ficou conhecido o modelo atômico de Rutherford? Ficou conhecido como sistema planetário, porque ele se assemelha muito com os elétrons como se fosse o planeta e o núcleo como se fosse o Sol. Ok? Certo? Quem descobriu... Então vamos recapitular. Quem descobriu os elétrons? José João Thomson. Quem descobriu os prótons? Ernest Rutherford. Quem descobriu os nêutrons, Sandrão? Anota aí. Chadwick. Esse cara descobriu os nêutrons. Certo? Usando uma experiência muito parecida com a de Rutherford. Bacana? Beleza. Então, aqui a gente tem já uma aula básica, mas que você resolve muitas questões da UFT só com o que eu falei agora. E você vai ver aí nas outras questões, tá? Uma coisa importante que você pode anotar aí como observação de Sandrão. Observação do tio Sandrão. Que Joseph John Thomson, ele descobriu a relação entre a carga e a massa do elétron. Então, a relação entre a carga e a massa do elétron,
Quem descobriu foi José João Thomson. Quem descobriu o valor da massa e da carga do elétron foi um outro carinha. Deu um branco agora no nome dele, mas eu vou lembrar o nome desse cidadão, eu falo direto nas minhas aulas. Tá? Quem descobriu realmente. Aqui, então, quem descobriu a relação, ou seja, a razão entre a Millikan, olha aí, lembrei, tá? Deixa eu botar o nome dele aqui embaixo. Millikan, eu acho que é assim que se escreve, descobriu a relação entre a carga e a massa do... Desculpa, ele descobriu o valor da carga e da massa do elétron. Na verdade, se você analisar aqui, ó, o maior trabalho foi de Thomson. Por quê? Porque Thomson viu que toda a experiência que ele fazia, os resultados eram o mesmo. Porque ele conseguiu descobrir o elétron usando a ampola de Crookes. Outro carinha que você tem que... Crookes. Certo? Esse cara foi muito importante. O William Crookes construiu uma ampola junto com uma outra galera, e essa ampola descobriu os raios catódicos, né? E mais tarde esses raios catódicos descobriu que eram os elétrons. Quem descobriu isso? José Eduardo Thomson. Então o nosso átomo agora tá belezinha, né? Ele tem prótons, nêutrons e elétrons. E aí vem esse cara aqui, né? Onde é que está o erro aqui? Pronto, onde é que está o erro da questão C, né? Que eu nem falei. Demonstrou que a massa do átomo conservava-se no núcleo, que era incrivelmente pequena. Não. Quem pesa realmente num átomo, grava isso aí, galera, é o núcleo. Por que, Sandrão? Porque um próton tem uma massa próxima do nêutron e a massa deles é muito, mas muito maior que a do elétron. Chega a ser 2.000 vezes. Então, se você tiver uma ideia, por exemplo, se um próton pesasse 1 quilo, desculpa, se um elétron pesasse 1 quilo, um próton ia pesar aproximadamente 2 toneladas, que é 2.000 vezes 2.000 quilos. Bacana, galera, beleza? E agora vamos falar aqui de Niels Bohr, né? Introduziu o conceito de quantização dos orbitais do elétron no átomo por meio de números quânticos e descreveu as órbitas elípticas. Então, Niels Bohr, ele é o cara que descobriu o salto quântico. Ei, Sandrão, o que é isso aí? Pronto, Sandrão vai explicar para você aqui agora. Logicamente, ele foi ajudado pelo Max Planck, que é considerado o pai da física quântica, tá? Que ele fala o seguinte. Tá pequeno aí para vocês a imagem ou quer que aumente? Me digam aí, meus feras. Tá pequeno ou quer que aumente? Tá bom? Vejam aí, por favor. Se tá bom. Deixa eu aqui baixar o telefone. O telefone acabou tocando. Tá bom a imagem? Então tá certo. Então vamos lá. Eu tenho núcleo, certo? Eu tenho núcleo. Do mesmo jeito que o núcleo ele é muito pesado em relação à eletrosfera, ele é muito pequeno em relação à eletrosfera. Então, aqui os elétrons, de acordo com a teoria de Rutherford, os elétrons estão em órbitas circulares, embora a palavra órbita não é atribuída a Rutherford, mas eles que estão circulando aí em órbitas circulares. E o elétron pode saltar de uma camada interna para uma camada externa. Quando que, Sandrão? Quando ele absorve energia. Isso aí não parece, mas isso é uma onda eletromagnética, tá certo? E aí ele pode saltar. Por quê? Porque já se sabia que quanto mais distante do núcleo, maior é a energia. Certo? Como essa camada não é a dele, o que é que vai acontecer? Esse elétronzinho vai voltar para a sua camada de origem, certo? E nisso ele vai emitir
uma onda eletromagnética chamada de fóton, que na verdade é a luz. E você sabe, você estuda em química também, mas você sabe que a luz, para a gente enxergar ela, ela tem que estar dentro de um determinado comprimento de luz, que é o lambda, né, na física. Não é isso aí? Beleza? Então, questão. Deixa eu botar para cá agora para a gente responder a questão. Beleza? O que foi que você falou aí, Henrique? Que eu não. Ah, tá. Tranquilo. Olha só. Então, letra certa nessa é a letra D. Bacana? Tudo certo? Pronto. Depois dessa aula básica aí, ó, o que é que a gente pode fazer? Vamos ver aqui agora se a gente consegue responder a questão número 2 do nosso material, questão da UFT 2014-2, que ele fala o seguinte, ó. De posse do conhecimento das teorias atômicas devido por Dalton, Thomson e Rutherford, marque a alternativa incorreta de novo. Ah, só lembrando aqui, né? Na questão anterior ele queria o quê? Ele queria a incorreta, não foi? Não é isso aí? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Onde foi que eu viajei aqui, né? Vamos aqui, letra A. Vamos lá, deixa eu ver aqui onde foi. Eu vou apagar aqui, tá, galera? Vamos lá. O modelo atômico de Thomson é semelhante ao modelo dos atômicos do filósofo Demócrito. Pode ser. Como eu falei, né? Era apenas uma ideia filosófica e realmente a conservação da massa. Então tá verdadeira essa aqui. Eu esqueci de falar, não foi? Que deu o que estava verdadeiro, o que estava falso, né? Aqui. Vou apagar de novo aqui pra gente. Joseph John Thomson descobriu os elétrons, correto? Introduziu a ideia da presença da carga elétrica, correto, no átomo, embora considerasse o átomo neutro. Realmente o átomo dele era neutro, mas aqui a gente, né, em sua totalidade, devido ao balanço de cargas. O átomo dele era neutro por causa das cargas, correto. Mas a gente podia aqui se confundir em relação ao átomo neutro. Lembrando, o átomo de Thomson, ele é todo ele positivo com encrostados dentro dele cargas negativas, ok? Verdadeiro. Rutherford, vamos apagar aqui de novo. Eu me empolguei aqui dando essa aula para vocês e eu não me liguei de responder qual é a certa e qual é a verdadeira. Ernesto Rutherford demonstrou que a massa do átomo concentrava-se no núcleo, que era incrivelmente pequeno. Verdadeiro, né? A gente viu, eu disse aqui que o núcleo era muito pequeno, mas a massa toda estava no núcleo. E a errada foi a de Niels, beleza? Que aonde é que está o erro aqui, Sandrão? Niels introduziu o conceito de quantização dos orbitais baseado na fórmula de Planck em órbita dos elétrons do átomo por meio de números quânticos. Não foi bem por meio de números quânticos. A gente vai ver que os números quânticos são 4. Número quântico principal, número quântico secundário, número quântico magnético e número quântico spin. Agora, ali já estava errado, né? Número quântico não é atribuído assim para Niels Bohr. Agora, descreveu órbitas elípticas. Não. Órbitas elípticas é esse carinha aqui, ó. Sommerfeld, certo? Então, órbita elíptica é esse cara aqui. O que são órbitas elípticas? O Sommerfeld fez o seguinte, ele disse que eu tenho aqui um núcleo, então uns têm órbitas circulares, que não está aparecendo um círculo, outro tem oval, outro oval média, outro oval alongada, certo? Ficou meio horrível aí, mas quando chegar em Sommerfeld a gente vai entender, tá bom? Beleza? Dúvidas, galera?
Até agora? Ok. Se tiver dúvida, manda parar, tá certo? Bom, eu quero a incorreta desenvolvidas por Dalton, Thomson e Rutherford. Então vamos lá. De acordo com Dalton, os átomos são menores partículas de um elemento e são os componentes básicos da matéria. Correto. O átomo de Dalton, ele não tinha carga. Anote isso aí, tá? O átomo de Dalton, ele não possuía carga. Eu até falei isso, não foi? Não possuía carga. E o conceito básico é que realmente quando você chegasse num determinado ponto, você ia ter uma bola de bilhar. Então os átomos são as menores partículas de um elemento químico e são componentes básicos da matéria. Toda matéria tem átomo. Ok? Próximo. Segundo Dalton, ao participarem de reações químicas, os átomos se alteram para formar novas substâncias. Onde é que está o erro aqui na minha concepção? Os átomos se alteram. Não, os átomos não se alteram. Ele não falou isso. Ele falou que ocorre um rearranjo de átomos em uma reação química. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, gás hidrogênio, vai reagir com gás cloro e vai formar o HCl, a forma estrutural são diferentes aqui, né? Aqui a gente vai estudar a forma estrutural, certo? Aqui os dois são linear, esse cara também é linear, mas houve um rearranjo de átomos, certo? Então a falsa, a incorreta é essa aqui. Agora vamos ver as outras, né? Thomson descobriu os elétrons. Certo. Propôs que essas partículas negativas estariam dispersas no átomo positivo. Olha lá o nosso pudim de passas. Tá certo isso aí? Correto, né? Rutherford descobriu que os átomos constituíam partículas positivas, ok, que são os prótons, o que derrubou a teoria de Thomson sobre estrutura atômica. Vamos aqui para algumas falhas, tá? Que essa é uma observação bacana, é um aprofundamento bacana para você anotar aí, meu fera, que é o seguinte. Olha só. O átomo de Dalton era uma bola de bilhar, não tinha carga, certo? Depois veio a de Thomson, que era uma carga positiva, sendo que dentro dele tinha elétrons encrostados, correto? E depois veio o de Rutherford. Ok? Bacana. A falha do de Dalton. Ele não, como o átomo dele era neutro, ele não conseguia provar, por exemplo, quando você pega um bastão e esfrega em uma lã, vai atrair uma bola. Por exemplo, na escola a gente faz isso, né? Pega a caneta, passa no cabelo, né? E bota no papel, né? E ele atrai. Então, o Dalton não conseguiu provar como é que uma matéria pode atrair a outra. Aí veio o átomo de Thomson, que foi o seguinte: quando Rutherford fez a sua experiência, ele fez o seguinte, ó. Foca no Sandrão aqui agora, vamos lá. Se eu conseguir empurrar essa barrinha para cá, né? Ué? Agora vai. Vamos lá. Como é que Rutherford ele descobriu os prótons? Ele pegou, botou dentro de uma caixa de chumbo um material radioativo. Alguns falam que foi polônio, mas certeza que ele fez com outros compostos. Botou um anteparo luminoso aqui e aqui ele botou uma finíssima lâmina de ouro. Certo? Quando ele abriu, o polônio ele é alfa emissor, ou seja, ele emite partículas alfa. A surpresa de Rutherford foi que a maioria das partículas alfas
atravessaram o átomo de ouro. Como é que ele sabe, Sandrão? Porque aqui no anteparo luminoso começou a piscar umas luzinhas. Mas a surpresa dele não foi essa, a surpresa foi nos desvios, certo? Porque teve partículas alfas que desviaram, ou seja, para a partícula alfa, eu acho que a gente já viu, né, nas questões anteriores. Partícula alfa, ela tem 4 prótons, desculpa, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então sua massa é 4, ela é uma partícula pesada. Para ela se chocar e sofrer desvio é porque ela se chocou com alguma coisa de mesma massa ou de massa inferior, mas que sofreu um desvio, né? Rutherford até escreveu uma carta dizendo que foi uma surpresa para ele observar que a maioria, que algumas partículas se desviaram, é como se ele tivesse dado um tiro num papel e a bala desviar. Pois é, se a maioria das partículas alfa atravessaram, foi aí que ele deduziu o seguinte: ah, meu amigo, então os átomos ele tem uma região pequena e densa, aonde as partículas alfas se desviaram, mas ele tem uma região bem grandona, praticamente vazia, aonde estão o quê? Os elétrons que Thomson descobriu uns anos atrás. Bacana? Foi assim que ele propôs que o átomo tem um núcleo e uma eletrosfera onde estão os elétrons. Falha do modelo de Rutherford. Qual é a falha do modelo de Rutherford? A falha do modelo de Rutherford é o seguinte: ele não disse que os elétrons giram ao redor do núcleo, não é isso aí? Foi ou não foi? Na física, na física clássica já se sabe que uma partícula carregada negativamente, com o tempo ela ia perder carga e ela ia acabar caindo no núcleo. E aí os caras perguntaram: e aí, Rutherford, como é que isso acontece? Ele deve ter pensado: já estou nos livros de química, eu já descobri os prótons, certo? Ele não conseguiu explicar isso aí. Beleza? Outra coisa, Rutherford, você disse que eu tenho um núcleo, certo? Nesse núcleo tem um monte de partículas positivas que são os prótons, e agora você me diz o seguinte: se a gente não consegue juntar um ímã, né? Se você pegar um ímã com o mesmo polo, você não consegue juntar em cima, consegue? Você não consegue juntar em cima, certo? Esses ímãs vão o quê? Se afastar, ok? Como é que numa região tão pequena, infinitivamente pequena, cabe tantos prótons? Porque tudo bem, no átomo de hidrogênio você pode até entender. Por que, Sandrão? Porque o átomo de hidrogênio só tem um próton. Mas aí você vai aqui para átomos maiores, por exemplo, vamos aqui para o cálcio, que o número atômico é 20. Eu tenho 20 prótons no núcleo de cálcio. Como é que esse núcleo de cálcio fica próximo? Aí, sem se separar, né? Porque era o mesmo raciocínio do ímã. Não era para existir núcleo. Não era para existir o núcleo. Certo? O que acontece aqui é que entre os prótons eu tenho cargas neutras. Quem descobriu essas cargas neutras foi Chadwick. Bacana? Beleza? Tudo certo aí? E agora vamos para cá, né? Eu tô. Então, Rutherford descobriu o átomo, beleza. Letra D está correta. Letra E. Rutherford propôs que uma estrutura planetária para os átomos com cargas positivas no núcleo e cargas negativas orbitando ao seu redor. Beleza, certo. Ok? Então, a incorreta foi o que eu disse, cuidado, até eu tive falta de atenção agora, né? A incorreta é a letra D. Onde é que está o erro? Os átomos se alteram. Não. Quando é que, levando em consideração a palavra alterar, eu quero fazer uma observação para você. Você só começou a produzir átomos a partir do outro quando você aprofundou na radioatividade. Certo? Que aí, aceleradores de partícula, você pode transformar um átomo em outro. Ok? Posso continuar, meu fera? Bacana até agora? Henrique, Breno, Matheus. Posso, né? Quem é o QCS?
Agora não sei. Quem é o QCS? Ah, o Fernando. Ah, tudo bem, seu Fernando? Então, olha só. Questão número 3, meu fera. Questão número 3. Questão da FT 2011-2. Olha só. Com relação à evolução dos modelos atômicos. Então, vamos lá. Vamos ver. Ele quer a opção correta. Então, nós já vamos aqui marcar quem é verdadeiro e quem é falso. Segundo Thomson, toda e qualquer matéria é formada por partículas indivisíveis chamadas de átomo. Quem falou que era indivisível? Não foi Thomson. Foi quem? Foi Dalton, não foi? Então essa aqui é falsa. Segundo Dalton, em 1808, átomos apresentavam-se como uma pasta positiva recheada de elétrons e carga negativa. O que é que eu falei para vocês? Que o átomo de Dalton não tem carga, certo? Então não tinha nada de pasta positiva recheado de elétrons negativos. Isso aqui é Thomson. Beleza, olha que bacana. Quais estão corretas? Já eliminava A, já eliminava B, já eliminava a C, já eliminava a D, então só me resta a letra E. No dia da prova da UFT, vá lendo e já vai olhando as questões para você ir eliminando. É sempre assim, meu fera. Sempre, sempre, sempre. E aí, vamos agora para saber por que a terceira e a quarta tá verdadeira, né? Segundo Rutherford, átomos possuíam um núcleo positivo, ok, em volta dele girava os elétrons, correto também. Segundo Bohr, os elétrons se movem ao redor do núcleo, em número limitado de órbitas bem definidas, correto. Órbitas elípticas é Sommerfeld, certo? E elétrons podem saltar de uma camada para outra e na volta emitir luz, é Bohr. Caiu negocinho de questões de fogos e artifícios, Bohr, certo? Porque não emite luz, né? Emitiu luz sendo fornecido a um átomo. Então, vou desenhar aqui um átomo, certo? Fornecendo a um átomo energia térmica, elétrica ou até mesmo luminosa, é Bohr, certo? Porque aí os elétrons eles podem saltar de uma camada para outra. Uma coisa interessante, é atribuído a Rutherford, não, desculpa, a Bohr, a distribuição em camadas. Quais são as camadas? K, L, M, N, O, P e Q de crocodilo. É atribuído a Sommerfeld os subníveis S, P, T, F, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Terceira questão, dúvidas? Matou? Tudo certo? Fala aí para Sandrão. Deixa eu ver aqui no chat como é que tá. Foi Fernandão. Beleza. Quarta questão, meu fera, do nosso. Quarta questão, UFT 2022-2, né? Beleza? Vamos lá? A descoberta do elétron como partícula consiste dos raios catódicos. Está menor aqui, deixa eu aumentar. Pronto, aumentei. Causou uma revolução na ciência no século XIX. Devido às suas dimensões, se tornou evidente que era uma partícula subatômica e os modelos atômicos propostos após a sua descoberta incorporaram o elétron à sua descrição. Sobre a forma de cada modelo atômico, descreve o elétron, assinale a alternativa. De novo, alternativa incorreta. Então vamos lá. No modelo de Thomson, é descrito como uma partícula
incrustada em uma massa positiva semelhante a um pudim de passas. Beleza, pudim de passas, ok. Vamos para a próxima. No modelo de Rutherford, ele é descrito, no caso, a relação aqui é em relação ao elétron, tá? Então, só fazendo uma observação aqui. O elétron, vou ler a letra A de novo, só para a gente sintonizar. O elétron, no modelo de Thomson, ele é descrito como uma partícula incrustada em uma massa positiva. Verdadeiro. No modelo de Rutherford, o elétron é descrito como uma partícula orbitando um núcleo atômico em órbitas circulares semelhantes a um sistema planetário, Sol no meio e ao redor do Sol os planetas. Verdadeiro também. No modelo de Bohr, ele é descrito como uma partícula orbitando o núcleo atômico em órbitas não circulares com energias quantizadas. Vou pular para a letra D. No modelo de Sommerfeld, ele é descrito como uma partícula orbitando um núcleo atômico em órbitas elípticas de energia quântica. Aula de Sandrão, você já matou que essa também está o quê? Verdadeira aqui, ó. Órbitas elípticas, energia quantizada. Porque energia quantizada, como eu já falei, Max Planck, se cair um aprofundamento numa questão, anota o nome desse cara, certo? Max Planck. Ele é o pai, alguns consideram como o pai da física quântica, tá? E ele fala o seguinte, ó. Aí você faria, Sandrão, qual é o erro da questão de Bohr? É descrito como uma partícula orbitando um núcleo em órbitas não circulares. Para ele também as órbitas eram circulares. Beleza? Então tá aí a, a questão. Bacana? Beleza? Dúvidas, galera? Diga aí. Até o momento não. Tudo certo? Deixa eu. Tá assim. Beleza, deixa eu só. Ok. Eu quero só fazer uma observação aqui. É o seguinte, tá? E eu quero que vocês. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Eu até saí da tela também para poder escrever aqui. Eu quero que vocês façam uma observação seguinte: energia quantizada. Coloca aí que o átomo tem um conjunto de energias disponíveis para seus elétrons. Isso é, a energia de um elétron é quantizada. Isso que é energia quantizada. Aí você podia falar o que é um quantum de energia, né, Sandrão? Max Planck, tá? Um quantum de energia, ele está relacionada à equação de Planck, que é isso aí. Eu tenho a constante de Planck. Quanto equivale a constante de Planck? 6,624 vezes 10 elevado a menos 34 joules. Não precisa decorar isso não, tá, galera? Estou apenas fazendo um aprofundamento, beleza? E o Vzinho aí é a frequência, que às vezes na física a gente bota um Fzinho, né? Eita, F feio da derrota, mano. Beleza? Só para fazer esse aprofundamento. Então, o que é energia quantizada? Energia quantizada em um átomo, que ele fala o seguinte: um átomo tem um conjunto de energias disponíveis para seus elétrons. Isso é a energia de um elétron. O Bohr, só fazendo um parênteses aqui, Bohr, ele explicou, eu esqueci de falar isso, né? A observação do Sandrão em relação a Bohr. Olha só, galera.
Bohr, anota isso aí, tá? Bohr, lembra aqueles duas falhas do modelo de Rutherford? Uma é porque o núcleo é cheio de prótons, eles não se separam. Chadwick explicou por quê, e Bohr explicou o quê? Que ele diz o seguinte, que os elétrons estão ao redor do núcleo e eles já têm essa energia. Por isso que eles giram infinitamente ao redor do núcleo. Essa energia quantizada. Porque quando um elétron recebe uma energia externa, e aí eu já falei, né? Em forma de ondas eletromagnéticas, ele pode saltar de uma camada interna para uma camada externa. E aí, Bohr explicou através da energia quantizada porque um elétron gira ao redor do núcleo infinitivamente, coisa que o nosso amigo Rutherford não conseguiu explicar. Certo, meu querido? Beleza? Então vamos cá. Olha só. Questão número 5 do nosso material, uma questão do OFT. Ficou pequenininho aqui, não foi? Deixa eu aumentar. Questão da UFT 2023-2, que ele fala o seguinte. Vou subir aqui. Ok. Ele fala o quê? Na Índia antiga, na província de Bengala, a população produzia uma mistura de sais, enxofre e carvão. Ao entrar em combustão, essa mistura produzia chamas com diversas cores. Esse experimento ficou conhecido como fogo de Bengala. Certo? É possível construir chamas coloridas semelhantes ao fogo de Bengala, misturando nitrato de alguns metais alcalinos e alcalinos terrosos com açúcares e permanganato de potássio. Você sabe muito bem que se eu aquecer alguns metais, eu vou ter chamas diferentes, né? Por exemplo, sódio é uma cor, potássio é outro, cobre é outro. Vocês já viram já o teste da chama, né? Acho que em algum momento, né? Se vocês assistirem a minha aula de estrutura atômica, eu boto uma figura, né? E eu explico. Essas chamas são por causa de quê? Por causa dos elétrons que estão saltando de uma camada para outra. Teoria de quem? Teoria de Bohr. Embora Bohr, isso também é importante salientar, a teoria de Bohr, ela foi feita em um menor átomo, que foi o do hidrogênio, tá? Então vamos lá. O nitrato de estrôncio produz uma chama vermelha. O nitrato de bário, por sua vez, uma cor verde. O nitrato de sódio gera uma cor amarela. Sobre esse experimento, fogo de Bengala, assinale a alternativa de novo incorreta. Você, logicamente, as cores diferentes aqui, né? Ó, vermelho, verde, amarela, está relacionado ao metal que está no nitrato, ok? É a mudança do metal que dá cores diferentes, porque as cores, não sei se vocês sabem, meu fera, mas o Sandrão vai explicar para você agora, que é o seguinte, ó. A luz é uma onda eletromagnética, certo? E cada onda ela tem um comprimento de onda, beleza? Esse comprimento de onda, se tiver dentro do espectro visível, certo? Que corresponde a um comprimento de onda em nanômetros, a gente vai ver. Caso contrário, a gente não vê. Por exemplo, o micro-ondas é uma onda, o micro-ondas, vou fazer um micro-ondas aqui bem bonito, ali o micro-ondas, olha o micro-ondas aqui de casa. O micro-ondas você não vê, mas ele é uma onda eletromagnética, certo? Ah, Sandrão, então quer dizer que o comprimento de onda dele está dentro do espectro que a gente não vê? Concordo com, justamente. As ondas de rádio também. As ondas, o Sol, né, emite ondas eletromagnéticas. Então tem ondas que a gente não vê. Quando a gente consegue ver é porque elas estão, o comprimento de onda está
com um tamanho dentro do visível. Beleza? Então vamos para cá. Respondendo a questão incorreta, ok? As cores observadas são produzidas pelas transições eletrônicas entre os níveis eletrônicos do átomo. Beleza. Teoria de Bohr. Quando um elétron salta de uma camada para outra, emite uma onda eletromagnética que é a luz, um fóton de energia. Ele quer incorreta, né? O primeiro modelo atômico a incorporar a quantização de energia de níveis eletrônicos foi a de Sommerfeld. Não, foi a de Bohr. Então aqui está a incorreta, certo? E aqui, letra C, porque ela está certa, o modelo de Dalton não é capaz de explicar as cores, de jeito nenhum. Ele não tinha nem carga no experimento, uma vez que se trata de um modelo atômico sem partículas eletricamente carregadas, nêutrons. O modelo atômico de Thomson, os elétrons estão presentes, mas não são descritos com valores de energia quantizada. Uma outra observação de Sandrão que eu vou fazer para você aqui, bacana, é o seguinte, meu fera. Uma pergunta de um aprofundamento de uma questão que eu não lembro qual foi a prova. Ele perguntou o seguinte: no experimento de Rutherford, se o átomo fosse igualzinho proposto sobre Thomson, as partículas alfa, elas iam... O que é que ia acontecer com elas? Então vamos lá. A gente já sabe que o átomo tem núcleo e eletrosfera. Então, quando as partículas alfas vieram, elas se chocaram com o núcleo ou se chocaram com o elétron. Concorda comigo? Não é isso aí? Esse é o modelo de Rutherford. Então, o que é que aconteceria com essas partículas se o átomo fosse igual o de Thomson, que é um átomo que tem elétrons encostados, beleza? Mas ele é todo positivo com o átomo encostado. O correto, grava isso, galera. Se o átomo fosse igual ao proposto por Thomson, na experiência de Rutherford, todas as partículas alfas iam atravessar. Ô, Sandrão, mas por quê? Porque o átomo de Thomson não fala nada em região pequena e densa, ou seja, núcleo. Certo? Ou seja, o átomo de Rutherford não existe região pequena e densa, capaz das partículas alfas se chocarem e mudarem de trajetória ou até mesmo voltarem. Bacana? Esse aprofundamento aqui, cara, poucos professores falam em sala de aula, tá bom? Vamos para a próxima. Você observe que só com a aula básica que eu dei para vocês no início dessas questões, você está respondendo todas as questões. Então vamos lá. Meus queridos alunos, dúvidas? Diga aí para Sandrão. Tem alguma dúvida? Diga aí. Seu Fernando, tem dúvida, seu Fernando? Beleza? Então vamos lá. Não, né? Tá certo. Questão, tudo certo. Questão número 6 foi uma questão do vestibular de transferência do UFT. Volto a repetir, nosso material é completo, né? Tem todas as questões da UFT que a gente conseguiu encontrar, logicamente, na internet. Então, a questão de transferência de 2019-1, e ela fala o seguinte: embora fosse considerado um avanço em relação aos modelos anteriores, o modelo atômico de Bohr apresenta um erro quando aplicado a átomos de multieletrônico, átomos com mais de um elétron. Lembra que eu falei que o Bohr, a experiência dele se baseou no hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio tem um próton, logicamente, prótons é igual a elétrons, isso se o cara tiver em que estado? Ah, no Tocantins, não, no estado fundamental.
Então anota aí, no estado fundamental, prótons é igual a elétrons. Quando é que prótons é diferente de elétrons? Quando ele se torna um íon cátion e o íon ânion. Qual é a diferença dos dois? O íon cátion, a carga ela é positiva, ou seja, o cara perdeu elétrons, e o íon ânion é negativa, ele ganhou elétrons, certo? No caso, aí você vai anotar aí, né? No caso dos íons cátions, como você perdeu elétrons, prótons é maior do que elétrons, e no caso do íon ânion, prótons é menor que elétrons. Beleza? E agora a gente chega numa parte bacana aqui. Por quê? Ele fala o seguinte: esse erro foi corrigido por Schneider, Schrödinger. Pode chamar o nome desse cara do jeito que você quiser, porque até hoje eu tenho certeza que eu chamo errado o nome desse cara. Introduzido no modelo atômico. Nós temos três caras. Porque é o seguinte: depois que a galera descobriu que um átomo ele é feito de núcleo e eletrosfera, ou seja, ele tem prótons, nêutrons e elétrons, a galera começou a focar nos elétrons, certo? Então, o modelo atômico atual, ele tem três caras muito importantes, certo? Quem são esses caras, Sandrão? Primeiro, Heisenberg, que é o princípio da incerteza. Heisenberg, princípio da incerteza. Ele diz que é impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade de um elétron. Na verdade é momento angular, mas nunca vai cair na prova essa palavra. Segundo carinha, acho que é essa, Louis de Broglie, que ele fez o princípio da dualidade. O que é o princípio da dualidade? O elétron ele pode se comportar como uma partícula onda, certo? Princípio da dualidade. E o outro é Schneider, importantíssimo através da equação de Schneider, famoso pela experiência hipotética do gato, né? Quem tiver a oportunidade depois procura aí na internet. Você nunca bota lá a experiência do gato de Schneider. E aí o Schneider descobriu os orbitais. O que são os orbitais, Sandrão? É a região onde há maior probabilidade de se encontrar um elétron ao redor do núcleo. E aqui acaba, infelizmente, com a sua infância, sua nona série, primeiro ano, se você não ouviu falar nisso. Os elétrons, eles não giram ao redor do núcleo bonitinho assim. Os elétrons estão ao redor do núcleo em regiões. Se você lembrar, você já deve ter visto na escola e lembrar agora com o Sandrão que eu tenho os subníveis S, P, D e F. Então, o que é um orbital? É uma região, por exemplo, quando vocês, vamos supor, tá? Quando vocês vão para a escola e vocês estudam de 7h30 a meio-dia, tá? Num determinado colégio. Qual é o orbital desses alunos de segunda a sexta? De segunda a sexta, o orbital desse cidadão é o colégio, certo? Mas quem está de fora tem como precisar em qual parte do colégio você está? Se você está na cantina, se você está na sala A, na sala B, se você está na secretaria, se você está no corredor, se você está no primeiro andar, no segundo andar, não tem como você saber, certo? Então você não tem como precisar aonde está o elétron exatamente, mas você tem como descobrir qual a região que ele está. Schneider, através de uma equação de ondas, certo? Ele descobriu isso aí. Beleza? Vamos repetir. Princípio da incerteza, Heisenberg. Princípio da dualidade, Louis de Broglie.
ok? Princípio dos orbitais, Schneider. E agora vamos para a pergunta da questão, que até eu esqueci, me empolguei, esqueci qual é a pergunta da questão. A pergunta da questão é a seguinte. O que é que ele fala aqui? Que, embora fosse considerado um avanço a relação dos modelos anteriores, o modelo de Bohr representava um erro quando aplicado átomos com mais de um elétron, como o átomo de hélio. Esse erro foi corrigido por Schneider, que introduziu o modelo atômico, conceito de que, certo? Esse erro foi corrigido por Schneider, que introduziu no modelo atômico, introduziu no modelo atômico, órbitas elípticas, não, órbitas elípticas é Sommerfeld, quantização de energia, não, que quantização é desde a época de Bohr. Ele introduziu a dualidade de Broglie, correto? Ou seja, o elétron ele pode se comportar como partícula ou como uma onda eletromagnética. Então, questão letra C. Lembrando que esses três carinhas fazem parte, a teoria de cada um faz parte do modelo atômico atual. Bacana? Então, desses aqui, já podia ter acrescentado aqui, né? Além de Schneider, acrescentar a teoria de Broglie, porque geralmente quando você estuda primeiro Heisenberg, aí depois o professor fala de Louis de Broglie, para depois falar de Schneider, porque essa é mais ou menos a ordem cronológica da descoberta. Ok? Galera, tudo certo até agora? Tudo bacana? Bom, tem Heisenberg, princípio da incerteza. O que é o princípio da incerteza? Você vê que um modelo aqui, ele completa o outro. Então, Louis de Broglie. Heisenberg disse o quê? Disse que é impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. Quando você descobre onde ele está com outra velocidade. Quando ele está com uma determinada velocidade, ele já não está mais aonde você acha que ele está. E aí veio Louis de Broglie, que depois de todas essas experiências, o elétron ele pode se comportar como uma partícula e se comporta também como uma onda, a partir do momento em que ele emite uma onda eletromagnética, que é o fóton. Foi Henrique que perguntou? Pronto, Henrique. Beleza? E aí, o que é que entra depois? Entra Schneider, através de uma fórmula de onda, é uma fórmula até complicada, você entender, isso aqui não vai cair no vestibular, acho que nem em vestibulares difíceis como ITA e IME cai a, a fórmula de Schneider. Ele introduziu os orbitais. O que é um orbital? Orbital é a região onde há maior probabilidade de se encontrar um elétron, porque você não tem como precisar onde ele está. Eu tenho um núcleozinho aqui, onde é que está esse elétron? Eu não sei onde está esse elétron. Bacana? Beleza? Se você analisar pelo nosso material, o bom de você estar fazendo essa revisão é que quando eu montei essa revisão, eu pensei em focar no aprendizado das questões. Você pegando seu material, você vai ver qual o maior número de questões por assunto. E aí você já tira, olha só, nós estamos na 7ª questão da UFT, questões de transferência, tudo bem, 2021, mais relacionado à estrutura atômica, né? Aliás, modelos atômicos ainda. Então vamos fazer aqui a questão. Em 1932,
Shadivk publicou na revista Nature a descoberta e a evidência da existência de uma partícula que ele chamou de nêutron, obtida a partir do estudo, deixa eu aumentar aqui, a partir do estudo da radiação incrivelmente penetrante produzida quando átomos de berílio eram bombardeados com partícula alfa. Lógico que você só conseguiu fazer isso aqui graças à radioatividade, certo? A existência de uma partícula fundamental da matéria desprovida de carga, porque o nêutron não tem carga, tinha sido sugerida por Rutherford no início de 1920. Lógico, por causa de quê? Porque Rutherford sugeriu, né, na verdade, porque ele não conseguiu provar porque eu tenho tantos prótons juntinho um dos outros, já que eles são tudo positivo, né? Não era para existir. Aí ele pergunta o seguinte aqui, de novo, questão da FT, ele quer saber qual a afirmativa incorreta. Então vamos lá. Incorreta, meu fera. Letra A, embora estivesse ausente no modelo atômico original de Rutherford, o nêutron foi incorporado posteriormente a esse modelo e considerado parte integrante do seu núcleo. Tem alguns livros, que não está errado, que dizem que o modelo de Rutherford, né, alguns chamam modelo de Rutherford-Bohr também, né? Bota o mesmo nome lá, Rutherford-Bohr. Porque o Rutherford ele já tinha sugerido que tinha uma partícula lá, só que não tinha provado, quem provou foi Shadivk, e aí foi incorporado. E aí o nosso modelo atômico ficou assim, né? Eu tenho prótons e nêutrons, e ao redor eu tenho os elétrons. Tá certo que o elétron tá bem grandão aqui, mas não é não, tá? Então eu tenho no núcleo, eu tenho prótons que são cargas positivas. Entre eles eu tenho os nêutrons que são cargas neutras. E na eletrosfera eu tenho os elétrons que são cargas negativas. As três partículas fundamentais do início do modelo atômico. Bacana? Então, o primeiro verdadeiro. Letra B. Os alótropos de um elemento químico correspondem aos átomos desse elemento com o mesmo número de prótons, mas com número de massa diferente. Não tem nada a ver. A gente já estudou nas aulas anteriores. Alótropos é um tipo de um fenômeno que ocorre em substâncias simples, que tem a mesmo elemento químico, porém fórmula molecular estrutural diferente, como por exemplo o O2 e o ozônio. Todos dois são feitos de oxigênio, concorda comigo? São substâncias simples, porque para ser um alótropo tem que ser uma substância simples formada pelo mesmo elemento químico. Tem nada a ver com prótons, nêutrons e elétrons. Então aqui letra B. Vamos ver as outras aqui, porque as outras estão certas, tá? O valor da massa do nêutron é muito próximo do valor da massa de um próton, sendo apenas ligeiramente maior. É um pouquinho maior quando a gente for estudar. Se você quiser já dar um pulo lá, estudar cálculos químicos, eu falo sobre isso aí, tá certo? A tabela periódica dos elementos foi desenvolvida antes da descoberta das partículas subatômicas nucleares, prótons e nêutrons, e originalmente identifica os elementos químicos pelos seus valores de massa. Antes, as tabelas periódicas eram colocadas pela massa atômica. Hoje a tabela é colocada pelo número de prótons, porque cada elemento químico tem o seu número de prótons. Ok? Não existe dois elementos químicos diferentes, por exemplo, elemento X e elemento Y. Um tem 10 prótons, o outro tem 10 prótons. Isso aqui não, como diz Matuto, não existe. Se são elementos químicos diferentes, eles têm número de prótons, chamado de P1 e P2. O número de prótons de um é diferente do número de prótons do outro. Bacana? Terceira, letra E, né?
Thomson descobriu o elétron e desenvolveu o primeiro modelo atômico que contém um conceito de carga elétrica, correto? Quem descobriu a primeira partícula atômica? Thomson. Que partícula atômica foi essa? Foi os elétrons. Quem descobriu a relação? O que é a relação de carga? A relação entre carga e massa do elétron foi Thomson. Quem descobriu o valor da carga exata do elétron e a massa do elétron foi Millikan. Embora é fácil, né, velho? Porque aí é o seguinte, se eu digo a você que existe um valor fixo toda vez que eu pego um elétron, a carga do elétron dividido pela massa, esse valor aqui não muda. Se eu descobrir o elétron, eu descubro a massa. Se descobrir a massa, eu descubro o elétron. Quer dizer, fiquei fácil maneira de falar, né? Porque Millikan, ele está entre as 10, se eu não me engano, entre as 10 maiores experiências até hoje, né? Levando em consideração a época, né? O que ele tinha em mãos. Bacana, porque ele pegou uma gotinha de óleo e ele equilibrou ali a gota de óleo, botou uma carga negativa em cima, carga positiva embaixo. Carga positiva em cima, carga negativa embaixo. Vale a pena ver a aula, tá, galera? Então, se puder assistir essa aula de Millikan, vale muito a pena. Ok? Vamos agora fazer a questão de número 8, questão de UFT, transferência 2023-1. Sandrão, apareceu aqui a palavra adaptada. O que é uma questão adaptada? Quando eu vou adaptar uma questão, quando ela tem alguma coisa errada e ela não tem gabarito. E aí eu fiz ela ter gabarito. Certo? Beleza? Então, vamos ver aqui a questão. Analise as afirmações a seguir em relação ao conceito introduzido na discriminação dos átomos do século XX. Niels Bohr alterou o modelo atômico propondo a quantização da energia atômica, ou seja, cada elétron apresenta uma quantidade específica de energia. Tá certo isso aqui, galera? Tá. Isso aqui tá certo. Energia quantizada. Cada elétron apresenta. São palavrinhas mágicas aí para você saber se está certo ou errado. Certo, galera? Elas são associadas ao seu descobridor. Sommerfeld propôs que as órbitas elípticas, tá vendo aí de novo? Em um lugar de órbitas circulares para os elétrons em torno do seu núcleo. Então, ele achava o seguinte, vou ver se eu desenho agora bacana, tá? Eu tenho aqui o núcleo, e ao redor do núcleo os elétrons têm elipses diferentes. Um é circular, embora não pareça um círculo. Um tem uma elipse oval, o outro tem uma oval média e o outro tem tipo assim uma oval alongada. Certo? Não são um círculozinho certinho. Agora olha só, eu respondi duas, né? As duas são verdadeiras. Analise as questões e vê quais que a gente pode já eliminar. Quer ver? Letra A. 1 e 2 são verdadeiros, a 4 estão corretas. Vamos ver a 4 daqui a pouco. Mas eu elimino a B, porque ele disse que a 3 está correta. Eu elimino a C, porque ele disse que a 1, a 3 e a 5 estão corretas. Desculpa, eu não elimino, né? Por que, Sandrão, você não elimina? Porque o 3 e o 4 eu não vi ainda para responder. Pelo 1 e o 2, eu já sei que a letra B não pode, porque aqui está faltando, na letra B está faltando, está certo 1 e 3, 1 e 2. Apenas as afirmativas... Ah, desculpa, tem a palavra apenas, né? Olha a minha falta de atenção aí. Então a letra C também está errada, porque ele botou apenas a 1, 2 e 3. Não, a 2 está certa. Apenas a 1 e 2 estão corretas. Então aqui é o seguinte, eu não preciso nem olhar as outras. Se eu responder a 4, está certo. Correto? Então vamos ver. 4. Brugger, lembra lá da dualidade? Incorporou o conceito de dualidade partícula-onda, onda-partícula na descrição do comportamento do elétron verdadeiro. Então aqui é a letra
A. Galera, mas vamos ver as outras, né? A gente tá aí. Vamos ver a outra aqui. Vamos ver se está correto. Terceiro, Hurt propôs o princípio segundo o qual dois elétrons não podem ser o mesmo conjunto de quatro números quânticos em um átomo no seu estado. Números quânticos nós vamos estudar para frente, mas lembrando, o número quântico seria em relação aos elétrons, tá? Ele indica em qual camada o elétron está, que a gente representa pela letra N, em qual subnível ele está, que a gente representa pela letra M, em qual orbital ele, L, né, desculpa, em qual orbital ele está, que a gente representa pela a letra M, e qual é a sua rotação, o seu spin, se é no sentido horário ou anti-horário. Não tem nada a ver. A regra de Hurt é o princípio máximo da dualidade. Não tem nada a ver com isso aí, tá? Você vai lembrar na escola que é o seguinte: você tem aqui os orbitais, né? Vamos supor aqui. Esses quadradinhos é para o aluno do ensino médio entender o que é um orbital. Então, aqui esse orbital é para o subnível P. O subnível P pode no máximo 6 elétrons. E a regra é a seguinte: primeiro, cada elétron ocupa um orbital e depois volta no sentido contrário. O sentido contrário é a rotação. Não se preocupe se você ficou aperreado agora. Sandra, não entendi não. Porque quando eu for ensinar números quânticos, falar de eletrosfera, eu vou falar disso aqui, tá? Mas, a priori, isso aqui são os orbitais, e os orbitais dependem do subnível. Então, aí uma coisa que você tem que saber agora. Camada K, L, M, N, O, P e Q. Aí você aprendeu. Na K, no máximo 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 elétrons. É o número máximo de elétrons por camada. Subníveis, quem são eles? Os subníveis proposto por Sommerfeld, tá? S, P, D, F. E aí, S pode no máximo 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F 14. Você observe que aumenta de 4 em 4. Camadas por subníveis Sommerfeld. Beleza? Ok? Então, se você observar, já vou antecipar para você. Sandrão, por que aqui tem 6 elétrons no máximo? E aqui tem 3 orbitais? Porque cada orbital cabe no máximo 2 elétrons. Certo? E aí a gente estuda isso aqui também, ligações químicas, para você ter uma ideia. Letra... Porque o quinto, então, esse aqui está falso. Terceiro. Porque o quinto está falso. Pauli, o cara do diagrama de Pauli, né? Depois a gente já sabe que o diagrama não é de Pauli, introduziu o conceito de elétrons preencher os orbitais atômicos de mais baixa energia antes de preencher os orbitais de primeira energia. Foi o que eu fiz agora, por exemplo, mas não foi Pauling, foi esse cidadão aqui, o regra de Hurt, ou de Hurt, né? Paulo, a teoria dele é número máximo de elétrons por orbital. Então é o seguinte, a regra é o seguinte, vamos supor que na sua distribuição eletrônica que você aprendeu na escolinha, você tem lá o subnível 2p4. 2p4 quer dizer P, ele tem 3 orbitais, certo? Bacana? Então, de acordo com a regra de Hurt, você vai primeiro colocar os orbitais com o mesmo spin, então de menor energia. São 4 elétrons, não são? Então aqui tem 3. Aí eu volto para o início no sentido contrário. Por quê? Quando a gente for estudar número quântico, mas a gente já está estudando, eu fico falando, quando a gente estudar, mas já estou falando, né? Os elétrons são representados por essas setinhas, uma para baixo e outra para cima. O que isso quer dizer, Sandrão? Quer dizer que eu tenho aqui os elétrons, né? Um elétron está girando em um sentido e o outro elétron está girando em outro sentido. A Terra, o nosso planeta Terra,
Aqui a Terra, né? Aqui estamos nós aqui, ó. Certo? É bom, depende de onde você está, né, meu? Porque tem alunos aqui de vários estados. Então, nós estamos aqui no Brasil. Bacana? A Terra, ela gira no sentido que nos permite um campo magnético. Me corrija se eu tiver errado, né? Aula de geografia. Beleza? Se ela girasse em outro, aí esse campo magnético, ele sai do polo norte para o polo sul, não é isso aí? Se ele girasse em outro sentido da Terra, ele ia sair do polo sul para o polo norte. Então, os elétrons que ocupam o mesmo orbital, eles giram em sentidos contrários. Com isso, eles têm uma atração. Beleza? Não é essa teoria de preencher primeiro de menor energia, não é de Pauling, certo? Não é de Pauling. Meus aprovados, como é que nós estamos até agora? Tudo certo? Me deem um feedback aí para saber se vocês estão entendendo. E aí? Tudo certo, Henrique, Matheus, bacana. Questão número 9. Valeu, seu Fernando. Questão do FT transferência 2000, Breno, bacana, 2018-1, 2018-2. Lembrando, para você aprofundar um pouco mais, assista aquelas aulas que eu vou botar na plataforma ou diretamente na playlist lá no YouTube, tá certo? Então ele fala o seguinte: a química computacional foi agraciada com o Prêmio Nobel de Química em 2013. A Sociedade Real das Ciências da Suécia reconheceu o esforço de Karplus, Levitt e Wanschel, né, para desenvolver um método de simulação que permitiu simular a interação entre medicamentos e proteínas. A quantização, olha a palavrinha mágica, do modelo atômico, o tratamento dos níveis de energia do elétron como valores específicos. Foi uma inovação surpreendente que permitiu aos ganhadores do Prêmio Nobel desenvolver métodos de cálculos computacional para a interação intermolecular e desenvolver novos medicamentos e novos materiais. O modelo atômico moderno foi a base de boa parte da evolução tecnológica. Aí vem aqui a pergunta. Assinale a alternativa agora que é a correta, tá? Que representa o autor que propôs a quantização. Pô, gente, o FT manda uma mais difícil aí, porque depois dessa aula meu aluno não erra não. Palavrinhas mágicas, quantização, junto com o modelo atômico, níveis de energia. Quem é que tem os níveis de energia K, L, M, N, O, P, Q? Bohr. Essa foi fácil, viu? Essa aí... Hã? O quê? Quantização, níveis de energia. Ê, rapaz, coitado de Dalton. Dalton não tinha nem carga. Agora também agora tem uma coisa importante. Já caiu no Enem uma questão sobre Dalton. Tem 6 postulados de Dalton muito importantes. E muitos deles são válidos até hoje. Sabia disso? Mesmo passado mais de 200 anos. Já caiu no Enem. Questão de estrutura do átomo. Cara, essa questão aqui, essas duas questões aqui, ó. Questões de estrutura do átomo, tá? Dentro do nosso assunto, teoria quântica e ondas eletromagnéticas. Essas duas questões, ó, a questão 1 do nosso material foi uma questão de transferência 2014 e uma questão de transferência 2016-2/1. São duas questões, eu achei nível difícil, por quê, Sandrão? Porque envolve cálculo, cara, certo? E aí é bacana porque agora a gente vai falar aqui rapidamente do carinha que eu falei agora, que é o pai da física quântica, né? Que é Max Planck. Não é difícil, só vai dar trabalho por causa da matemática básica. Eu quero que você corrija no seu material isso aqui, ó. Esses números aqui é elevado, tá? 10, 14.
12, 8, 6 elevado. Bacana? Então vamos lá. Sandrão, você achou essas questões difíceis? A questão de resolver não é difícil, mas o assunto, você raramente vê o assunto da escola. Mas já caiu no FT, né? Então, vamos dar para a gente ver. Bora lá. Ele fala o seguinte, ó. A radiação eletromagnética é uma emissão de transmissão de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Olha aqui o comprimento de onda, o lambdas, de luz verde nos semáforos é de 522 nanômetros. Quem é o nanômetro, Sandrão? O nanômetro é o que vale a 1 nanômetro. É nanômetro, idiota. Você botou um M. 1 nanômetro é o que vale a 10 elevado a menos 9 metros. Aí ele fala assim, ó. Assinale a alternativa correta quanto à frequência dessa radiação e ele me dá a velocidade da luz 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo. Sandrão, como é que eu faço essa questão? Vamos lá. A fórmula é a seguinte, certo? Frequência, que a gente representa por um V, mas não, você pode botar um F, tá? Frequência, porque ele quer a frequência, né? Frequência é igual a C, que é a velocidade da luz, sobre o comprimento de onda. Cara, acabou. É aplicação direta de fórmula. O seu único trabalho é ter que passar esse 522 aqui para metros, né? Então, qual é o comprimento de onda? O comprimento de onda, e outro, né? Ele está dando aqui em quilômetros por segundo. Você vai ter que passar para metros por segundo. Lembre-se que 1 quilômetro é o que vale a 1000 metros. Então, para não perder tempo, matemática de basic, logicamente eu já fiz essas contas para não ter que ficar calculando aqui e tal. Então, quem é o comprimento de onda em metros por segundo? 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Beleza. Dividido por quem? Pelo comprimento de onda, que está ali, ó, 522, só que aí eu tenho que passar para metros, né? Então vai ficar 5,22 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Bacana? E aí, você dividindo isso aqui, você vai ter uma frequência de 5,75 vezes 10 elevado a 14. Olha aqui, o problema do aluno está aqui, ó. 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a menos 7, conserva a base e subtrai os expoentes, né? Então é a mesma coisa que eu tivesse isso aqui, ó. 10 elevado a menos... Desculpa. Deixa eu apagar aqui. 10 elevado a 8 menos 7. Menos com menos mais. Então vai dar 8 mais 7, 14. Seria a letra A, né? De I love you. 10 elevado a 14. Corrija aí no seu material. Então vamos lá. Qual é a fórmula? Frequência é igual a velocidade sobre o comprimento de onda. No caso, a velocidade da luz em quilômetros por... Aqui o aluno às vezes até já sabe de cabeça, né? Em quilômetros por segundo é 3 vezes 10 elevado a 5. E em quilômetros e metros por segundo é 3 vezes 10 elevado a 8, porque eu passei aí o quilômetros para metros. Lembrando que 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Então, quando você soma 3 com 5, dá 8. Ok? Dúvida nesses cálculozinhos? Tudo certo? Bacana? Questão número 2, como eu já tinha falado, né? Foi uma questão aqui, ó. Quando o cobre é bombardeado com elétrons de alta energia, ocorre a emissão de raios Y, levando-se em consideração que o comprimento de onda associado ao raio X é de, olha aqui, 0,154 nanômetros. Lembrando que eu vou ter que passar esse cidadão aqui para metros, né?
Ele me dá a constante de Planck, que é a energia, ó, joules por segundo, e me dá a velocidade da luz. De novo, aplicação direto de fórmula. Tem uma fórmula direto que é o seguinte, ó. Foca no gordinho que é sucesso. Energia, que é o que ele quer saber, ó. Levando em consideração o comprimento de onda, podemos afirmar que o valor da energia aqui, ó. Energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Só que quem é a frequência, meu fera? A gente viu lá que a frequência é a velocidade da luz aí, ó, dividido pelo comprimento de onda. Então a energia vai ser igual. Só substituir a letrinha pelo número. Quem é o H? 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 vezes quanto é a frequência. Agora, ou a frequência não, desculpa, quanto é quem é o C, né? Porque agora eu fiz separado, né? Quem é o C, quem é o H. O C tá aqui, ó, 3 vezes 10, 3 vezes 10 elevado a 8. E que é o comprimento de onda, vou correr a vírgula, vai ficar 1,54 vezes 10 elevado a menos 10. Certo, galera? Beleza? Sandrão, como é que fica isso aí? Vai ficar assim, ó, energia. Eu quero até fazer um parênteses aqui, o seguinte. Vamos aqui escrever as unidades, para você ver como é que você vai cortar. Aqui, 6,63 é joules por segundo. 3 vezes 10 elevado a 8 é metros por segundo, não é isso aí? E o comprimento de onda é em metros, tá certo? Então você, quando for cortar, você vai cortar aqui, ó, metro com metro, segundo com segundo, vai sobrar exatamente a energia, que é a unidade de energia é joules. No sistema internacional, joule, joule, joules, que é a mesma coisa, né? Joules é a unidade de medida de energia, tá bom? Bom, e aí quando você faz essas contas, multiplica e tal, você vai ter esse valor aqui, ó, 1,30 vezes 10 elevado a menos 15 joules, joules, joules. Você tem aqui a letra A. O que é que eu posso ajudar você aqui? Sandrão, como é que eu resolvo essas potências? Que eu não estou lembrado. Então vamos lá, presta atenção. Primeiro, multiplicação de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então vai dar 34, né? Mais 38. Dividido por 10 elevado a menos 10. Bacana? Então isso aqui vai dar 10 elevado a menos 34 com mais 8. Você vai subtrair, vai conservar o sinal de menos, né? 34 menos 8 vai dar 26. Dividido por 10 elevado a menos 10. Com divisão de mesma base, conserva a base e subtraio os expoentes. Então, galera, isso aqui vai dar 10 elevado a menos 26 mais 10. Então, isso aqui vai dar 10 elevado a menos 16. Você pode perguntar, Sandra, mas deu 10 elevado a menos 15. É porque eu corri a vírgula aqui na resposta final. Quando você pega o 6,63, multiplica por 3 e depois divide por 1,54, eu corri a vírgula aí. Certo, meus amados alunos? Tudo bem? Meus queridos alunos, estamos aqui chegando no final do assunto de estrutura atômica, tá? Eu queria que antes da gente fosse para números quânticos, eu queria que vocês assistissem a aula. Então eu vou postar lá no grupo a aula de números quânticos. E aí vocês assistem primeiro, pode ser. E a gente encerra a nossa participação por aqui. Nosso curso, primeiro, vamos fazer todas as questões da UFT até a prova da UFT. Depois a gente tem mais um mês de aula. Nosso curso tem 3 meses de aula, como eu falei para vocês, né? Mas aí vai ter mais um mês, que aí, quem quiser fazer a Uniteams,
faz a Uniteams. Quem não for fazer a Uniteams já encerra com a UFT. É bacana fazer a Uniteams porque as questões da Uniteams eu acho mais fácil que a da UFT e vão acabar sendo uma revisão pra gente. E para que eu termine todas essas questões da FT, que eu quero fazer o curso completo para vocês, resolvendo todas as questões, eu preciso fazer mais questões durante as nossas aulas. Para isso, eu preciso que vocês assistam as aulas antes, que aí eu já vou direto na questão, apenas pincelando ali o que é mais importante dentro da aula que você já assistiu. Ok? Pode ser? Beleza, meu fera? Deixa eu ver aqui. Tudo certo? Meus queridos, então fiquem com Deus. Até a próxima aula, que vai ser segunda-feira. Dê uma olhada nos materiais que serão postados aí essa semana na nossa plataforma. Bacana? Um abraço e fui. Qualquer dúvida, volto a repetir, é só entrar em contato. Você tem um plantão com o Sandrão 24 horas. Assim que eu ver, eu respondo. Tá bom? Até mais, meus jovens. Um abraço.